Amém. Glória a Deus. O evangelista Léo está com a oportunidade. Complemento desse culto, dessa bênção e dos milagres do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Nossa. Boa noite, igreja. Opa, achei que só tinha uma ou duas pessoas aí só. Na paz do Senhor Jesus. Porque o Jesus está aqui hoje. Como todos os cultos. Ele está aqui nos aguardando, nos esperando para renovar as nossas vidas. Mas verdadeiramente nós temos que estar aqui para louvar e adorar. Porque como diz a palavra, apenas tua graça não me basta. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, versículo 2. E depois nós vamos ler o versículo 10 também. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Aquele irmão que não tiver a Bíblia aí, algum irmão que tiver, encoste do lado dele, mostre onde que nós vamos ler, para que ele possa acompanhar conosco aí. Amém? Diz as Escrituras Sagradas: e a mulher concebeu e teve um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Versículo 10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome, Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, quem já não teve dificuldade nessa vida? Levanta a mão. Nossa, ninguém. E quem já teve problemas aqui? Um problema só? Ah, tá. Vários, né? E muitas vezes os problemas se tornam crise. Não é verdade? E é onde é que aperta, né? Mas olha que lindo essa passagem, porque Deus, ele é tão maravilhoso, tão poderoso, como o próprio louvor que nós cantamos aqui agora. Deus é formoso. E ele concebeu a uma mulher um filho formoso. Por quê? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, meu irmão, você também é formoso, você é formosa, você é joia rara de Deus. Amém? E olha que lindo essa história de Moisés. Moisés foi filho de uma hebreia. Aquele povo que estava sofrendo na mão do faraó, que estava ali, sendo escravo, sendo escravizado. E Deus, num certo momento, deu um alívio para aquele povo, lá no Egito, embora eles fossem escravos do faraó, trabalhava dia e noite, mas mesmo assim Deus prosperou aquele povo, de maneira que eles tinham tudo em abundância. E aquilo preocupou grandemente o faraó. E aí o faraó, com medo de que esse povo crescesse, dominasse o Egito, o que ele fez? Mandou matar todos os filhos de 0 a 2 anos. E aí, ao desespero. Pensa bem, meu irmão. Você mãe, você pai. Você vê, de repente, o seu filho numa situação de que pode ser tirado das tuas mãos, da tua criação, para ser morto. Simplesmente porque o cidadão lá recebeu uma mensagem de que dali, daquele povo, ia sair um libertador. Ia sair um homem levantado por Deus, que ia tirar aquele povo da escravidão. E mesmo ele sendo um poderoso, ele temeu Deus. Temeu, porque senão ele não tinha feito isso. Mas Deus é tão maravilhoso, ele é tão detalhista na sua obra, que eu li essa passagem e depois eu fui buscar mais algumas coisas, e é impressionante
a riqueza de detalhes que Deus coloca neste trecho. Porque a hebreia escondeu a criança por 3 meses, para não ser pego pelos soldados, pelas parteiras que o faraó ordenou matar. E aí, depois de 3 meses, não dava mais para esconder. Não tinha como, a criança estava crescendo, chorava, precisava de leite, fome, sede. E aí, o que ela fez? Ela criou uma arca de juncos, de galhos, ramos, betumou, né? Está no versículo 3, betumou, ela criou uma arca de maneira que não infiltrasse água, porque ela ia colocar a criança dentro daquela arca, para poder deixar ela correr rio abaixo. Você já pensou, meu irmão? Você já viu uma criança flutuar no rio Tietê, por exemplo? Quantas crianças nós já vimos perdidas por aí? Olha o tamanho do desespero. Numa enchente, muito bem lembrado, missionária, numa enchente, olha o desespero de uma mãe, de um pai, vendo uma criança perdida. E ela não tinha solução, ela não tinha alternativa. Aí é que está o grande problema. E é no grande problema que Deus opera. Porque quando a gente não vê saída, quando o homem não enxerga a solução, quando a gente não enxerga um refrigério, quando a gente não enxerga mais aquela situação que acha que acabou, perdeu, é o fim da linha. Mas Deus vem com a sua mão poderosa e faz as coisas do jeito dele. E aos olhos do homem, aquela mulher achou que simplesmente jogou a Deus dará mesmo. Seja que Deus quiser, na corredeira do rio. Provavelmente poderia ter até jacaré no rio, sei lá. Mas a criança estava à deriva, largada. Mas olha só o que Deus fez. Não foi a natureza da correnteza. Até porque Deus controla tudo isso facilmente. Visto que Deus, lá na frente, vai usar essa mesma criança para abrir o mar. Olha que lindo isso. De repente, nessa ocasião que o pequeno Moisés, que ainda não tinha nome, ele desceu aquela corredeira, aquele rio, e provavelmente Deus estava admirando lá de cima. Vai experimentando aí, meu filho. Esse riozinho aí que é ralinho, mas eu vou te levar onde você menos imagina. E assim Deus fez. E assim Deus é fiel e verdadeiro. Tanto é que aquela criança foi conduzida pelo vento do Espírito Santo até os pés da filha do faraó. Olha logo de quem? Da filha do faraó. Da filha daquele que mandou matar todas as crianças. Para o faraó, aquele era o inimigo que estava prosperando, crescendo. Mal ele sabia o que sairia dali. E aí aquela menina vendo a criança aos pés dela no jardim do palácio ali, do lado do rio, e a irmã de Moisés acompanhou o cesto, acompanhou a arca de junco. E ali quando a filha do faraó viu aquela pequena criança que era formosa, chamava atenção, porque Deus é assim mesmo, porque aqueles que são de Deus são diferenciados. E ela notou a diferença naquela pequena criança formosa. Só que ela não sabia que dali nasceria um homem de Deus. Um homem que libertaria todo aquele povo cativo do Egito. E aí, ela pegou aquela criança e se ficou vislumbrado com a criança. E aí a irmã do Moisés, do pequeno Moisés, chegou diante dela e disse: quer que eu lhe arrume uma pessoa para cuidar desta criança? Por quê? Porque era uma criança de 3 meses, provavelmente, e ela precisava de leite. E quem é que tinha leite? A filha do faraó? Não, ela não tinha filho. Então, qual que era a lógica? Buscar uma mulher no meio das hebreias que tivesse leite, que tivesse um filho recentemente, que talvez tivesse perdido um filho já morto. E aí, a filha do faraó, sem saber que quem estava diante dela era a irmã de Moisés, nada menos, nada mais, chamou quem? A mãe do menino. E mais, Deus foi lá, você vai cuidar do seu filho e ainda vai ganhar por isso.
O seu filho foi livrado da morte e você vai receber por isso. Essa é a dupla honra, essa é as bênçãos de Deus. Daqueles que crê, daqueles que confiam no Senhor. E olha que lindo isso, gente. Uma criança, mais ou menos até 6 anos, ela absorve tudo que ela vê e ouve. Depois dos 6 anos, ela começa a processar, ela começa a entender e praticar os hábitos daquilo que ela aprendeu. Então, ora, Moisés veio de uma família humilde, pobre, simples, não tinha condições de dar uma boa instrução para aquela criança. E ela, como a mãe criou a criança até uma certa idade, então ele criou a base de família, a base da humildade, a base do valor familiar, que é isso que Deus quer. E depois que a criança cresceu, ela entregou nas mãos da filha de Faraó. Está aqui, crescido, com a base familiar, com a base e a estrutura que Deus criou. E aí aquela criança passou a viver num palácio. Olha que lindo isso. Debaixo das asas do Faraó. E o Faraó mal sabia que ali era o inimigo dele. Que Deus estava levantando para livrar os escravos que o Faraó estava querendo exterminar. Ou seja, Deus coloca você, meu irmão, diante do inimigo para te honrar. Se você é humilhado, se você é afrontado, se você a todo instante tem sido afrontado pelo inimigo para receber uma derrota, te diminuindo, te menosprezando, falando que você não vai conseguir, aí é a prova de Deus. Ele faz. E olha que coisa mais interessante. Moisés, depois de crescido e entregue à filha de Faraó, ele já tinha a base familiar, a base da humildade, a educação básica. Vai lá em Atos 7:22. Olha só. Olha que coisa linda. Atos 7:22. Olha só como Deus é detalhista. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Olha isso, meu irmão. Uma criança que foi largada no rio, uma criança que era filho de escravo. Olha isso. E é assim que Deus faz, é assim que Deus levanta, é assim que Deus honra. E ali, quando Moisés, crescendo, com palavras sábias, porque a sabedoria quem deu foi Deus, mal sabia o Moisés que Deus estava preparando ele para uma grande luta. Mal sabia ele. Quem tiver o interesse, que tem que ter mesmo, leia o livro inteiro de Êxodo. Vocês vão ver tantas coisas lindas que Deus faz com a vida de Moisés, provando ele todo instante. Em nenhum momento Moisés se vangloriou. Em nenhum momento ele se mostrou soberbo perante Deus. Pelo contrário, ele sempre se humilhava diante de Deus. E ele levava a paulada daquele povo, levava tanta cacetada, depois que ele foi buscar o povo para tirar das mãos do faraó. Mas Deus é isso. Deus fez ele um homem sábio, preparou ele para ser um grande homem, para fazer a obra de Deus, para livrar ele. E é assim Deus na nossa vida. É assim Deus na sua vida. Então não esmoreça, meu irmão. Não desanima, não. Está difícil. Se você não enxerga mais a solução, se você não enxerga mais um horizonte, um sol, uma luz no fim do túnel, não se preocupa não. Coloca diante de Deus. Porque Ele vai abrir o mar para você. Ele vai abrir. E Deus é tão maravilhoso, meu irmão. Ele é tão maravilhoso que Ele faz tudo muito em detalhes. E assim Ele cumpriu com a vida de Moisés. Ele não permitiu que Moisés fosse morto. Por quê? Porque Ele precisava dali, de um povo, tirar do meio daquele povo cativo, tirar um que levantasse e honrasse aquele povo. E assim Ele fez com Moisés. E é tão lindo que vai lá em Isaías 55:9, para vocês verem o quão Deus é poderoso. Isaías 55:9. Diz lá: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Meu irmão, o que Deus quer dizer aqui? Que lá em Atos, quando Deus diz, 7:22, que ele instruiu Moisés, ele queria algo muito maior para Moisés. Muito maior. Muito maior. E a gente não consegue imaginar a grandeza do poder de Deus. Tanto é que para justificar essa palavra que está em Isaías 55:9, lá em Filipenses 2:13, diz algo grandioso que ele explica isso. Filipenses 2:13. Para provar que Deus tem algo muito maior daquilo que você imagina, daquilo que você sonha, porque a vontade de Deus é soberana, pura e agradável. Vocês vão ver aqui, olha lá em Filipenses 2:13, olha que Deus diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha que lindo isso, meu irmão. E é assim mesmo que Deus faz. O pedir nada mais é que o ato de você querer algo, do que você desejar, do que você sonhar algo. O milagre nada mais é que o ato consumado de Deus, da vontade de Deus. Então, aquilo que está no seu coração para realizar, que às vezes está difícil, já nasceu no coração de Deus. E Deus, Ele coloca na sua boca palavras para você orar, aquilo que você tem que pedir para Ele, que Ele já sabe o que você quer. Então Deus vai fazer, não se preocupa não, Deus vai te honrar, Ele vai realizar os teus sonhos, Ele vai tirar dessa situação difícil, Ele vai te exaltar, vai te colocar em honra, em dupla honra, porque essa é a vontade soberana de Deus. Deus não é um homem de derrota, Deus não quer um filho para ser derrotado. Aleluia, igreja, glória a Deus. Deus é poderoso para isso. E Deus é tão maravilhoso que Ele vai cumprir tantas essas promessas, que Ele assina embaixo. Assina, porque Ele, tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele escreveu aqui, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Ele diz, justamente lá para finalizar, em Isaías 54:17. Ele encerra aí. Isaías 54:17. Diz lá: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Olha que lindo isso. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Assim como diz o louvor agora há pouco, não prosperará. Toda armadilha não prosperará. Toda língua não te jogará para baixo, não te derrotará, porque Deus é poderoso para fazer tanto quanto aquilo que você precisa e merece, meu irmão. Por isso, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Levanta a mão para o céu e diz: glória a Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui debaixo das tuas asas, por ser o teu servo escolhido. Porque o significado de Moisés significa tirando. Olha isso. Até o nome de Moisés colocou na boca da filha do faraó. Até isso. Mal ela sabia o que esse menino seria lá na frente. Glória a Deus por isso. Aleluia, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus.